Salve galera do canal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Titanic. Desculpa, né, pela demora de vídeos, né, que infelizmente meu celular que eu tinha um LGzinho tinha dado problema na tela. Aí eu tentava gravar vídeo pra vocês e a memória não colaborava. Aí o meu primo chegou de Teresina, eu trouxe ela pra ele assim mais intermediário, né. E eu tô bastante de assim, botar vídeo no canal, e vão desculpando aí a demora. E eu vou mostrar pra vocês que a montagem que eu resolvi trocar de moto pela mais velha, modelo antigo. A causa da troca não foi por causa do motor batido da anterior que eu tinha, a Titanzinha Azul 98. Foi por causa que o meu amigo queria trocar a moto e insistiu, vou trocar a moto. Se não quer trocar a moto não, a moto tá com motor batido, compensa. Aí ele pegou assim, não, vamos trocar a moto, eu tiro uns pedaços da moto e bota na outra que eu tô com ela e dá certo. Aí eu comecei a fazer o projeto da montadinha, rapaziada. Eu espero que vocês curtem aí. Comecei agora nesse momento, eu botei o paralelo na 160, né, na Titan. Ele é preto, vou dizendo logo, é paralelo, não é original. O original está custando R$140 na internet, que o preço aqui na oficina aqui na minha cidade foi R$70, dizendo logo o preço aqui. Aí ele veio preto, adesivei da cor cinza metálico, que é das novas que estão saindo, e fui envelopado. Aí eu botei um negocinho aqui que é adesivozinho da Kombi Brake, tá aí o adesivo. E graças a Deus esse celular aqui tá focando bastante bacana na câmera. Tá aí, galera. Essa é a atualização da motoca. Essa aqui eu vi o chassi dela a numeração aqui do chassi, rapaziada. Tá valendo certinho aqui, a do motor bate certinho, não tem nenhum problema. E eu vou conseguir fazer a documentação dela para botar ela para funcionar em dias, para andar para todo lado. A placa aqui não tem, no momento mas eu vou mandar fazer. A lanternagem aqui eu peguei com a rabeta nova, botei os piscas, lanterna. Botei uma cachorro da Bros, do Bros 150, 160, só que ele é o adaptado aqui, paralelo. Aí vou botar mais logo a frente aqui, ó, da 160, se Deus quiser, da Titan. E graças a Deus esse aqui contém memória bastante. Ele é 16 GB que eu não me engano. Tá pra gravar com mais tranquilidade, né, rapaziada? É isso que a gente quer fazer pro canal. Ó, os logs aí que vocês estão vendo aí, ó. Os cachorrinhos. A Estelar, a Alvinha e a Meg. É as mascotes aí da família. Aí, rapaziada, aqui o painel dela tá modelo original, mas ele não é original. Essa frente aqui vocês já conheciam, vocês já viram na minha moto. O contato de ignição não tem, que eu peguei na troca o guidão completo e as duas rodas, que eu vou ter que tornar pro antigo dono dela, que é R$200 que eu vou ter que tornar pra ele. No caso, essa aqui ela é réplica original, é a traseira que é original. Vocês podem ver que ela tem o nome aqui Honda. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou tentar focar aqui pra vocês verem, ó. Aí, ó, HDA, Honda. Só por isso que eu peguei essas calhas, rapaziada. A cela eu vou botar nova, R$175, se Deus quiser eu vou botar nova. A trava do banco não teve, vou ter que mandar botar, que eu já encontrei hoje na oficina, por acaso. O tanque eu vou botar novo também, vou pesquisar na internet. Que esse tanque aqui tá com os amassadinhos aqui, tá vazando gasolina bem aqui, rapaziada. Amassado bem aqui, que foi na mesa, eu acho que quando era antigo dono, né? Nas minhas mãos, graças a Deus eu nunca derrubei ela não, e nem de derrubar. Amassado aqui também, rapaziada. Amassado aqui. Essa lateral aqui é nova, a outra também é nova, foi R$85. O paralama antigo, que era vermelho, foi R$30. Aí eu tirei a base botada 99, ó. A base da 99 botada 160. Os pisca, cada um R$8 que eu comprei pra montar em casa, os quatro, foi 30 e umas quebradinhas. A lanterna traseira, ela é em média de R$30, eu comprei ela quebrada um encaixe aqui, foi R$15 que eu paguei. A lâmpadazinha R$5, eu digo logo o valor pra vocês não ficar perguntando no vídeo, né, rapaziada. E aqui é o seguinte, galera, aqui eu tô fazendo aqui o vídeo pro canal da moto. E quando eu finalizar todo o projeto, Deus que Nossa Senhora, em nome de Jesus eu vou conseguir. Eu vou pegar e botar o valor todinho de todas as peças que eu montei. Eu vou fazer para vocês aí o orçamento. Para vocês que quiserem montar montadinha, sabe o preço. Tem um bocado de amigo meu no mensagem aqui que ainda não conhece meu canal, vou apresentar para eles. E eu queria que dê tudo certo, em nome de Jesus. Então aí, rapaziada, essa. A frente aqui, essa lentezinha aqui, ela é CBA, ó. Vem aqui, vai marcar CBA. Bem aqui sim. Essa lentezinha aqui, ela era plástico, ficava aquele batidozinho. Aí meu primo, Marcelo, troca essa frente, cara. Aí eu troquei essa lente aqui não tem mais original pra vender na Honda, de jeito nenhum.
Comprei essa gente aqui na oficina, na sucata da oficina por 10 reais. Comprei. Esses punhos aqui, Renascença, que na minha cidade que é modinha. Na época era 20 reais, agora tá 27. Ferrinho 12 reais. Esse ferrinho que vocês lembram da nota moto. O guidão tava na nota moto, como eu já falei que eu tinha. Na troca eu peguei o guidão. Esse carburador dela aqui, ó. O carburador aqui. Esse aqui tá ruim, tá usado. Eu vou botar novo, 130 reais. Eu digo logo porque eu já sei já. A tampa do motor vou mandar cromar depois. Vai ser os 80 a 100 reais em média. Protetor de carenagem vai vir se Deus quiser. 250 reais. Eu digo os preços que eu já sei, rapaziada, que eu já pesquisei já. Escapamento instalador, aquele Polimete da 99 original. 250 reais também, rapaziada. E aí, os rodão pé de galinha que fez, eu vou botar nela com balança 150. Completa a frente com as rodas pé de galinha. Fora o paralama que eu já comprei, eu vou gastar 1.150 reais. Aí você fala assim, ah, mas vai ficar muito caro o orçamento. Não quero saber se vai ficar caro, quero saber que vai ser montadinha e se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá feito aqui, eu vou ver se eu boto mais logo. Vou ver se eu boto ela usada, porque um amigo meu falou assim, Marcelo, tem a frente da 660 para vender, nova. Não tá muito bonito não, mas é para vender. Se eu me agradar eu compro, se eu não me agradar eu boto nova. Com aquele RPMzinho, do 0 ao 11, vai do 1 ao 11, que eu não me engano. Não tem uma 160, depois eu vou gravar vídeo pra vocês dela. Rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje, né? Não tá grande porque agora tá 6 minutos e pouco. Mas pra quem nunca mais botar vídeo no canal, já é um bom começo. Atualizando vocês aí, né? Aos pouquinhos. Essa moto quando tiver finalizada, rapaziada, vai ficar enjoada, vai ficar debochada a moleque. As pecinhas que eu comprei pra ela, rapaziada, que eu vou montando, eu vou gravar pra vocês o vídeo no canal. E é isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa um comentário, compartilhe com seus amigos, vizinho, primo, tia, tio, pai, mãe, vó, e quem quiser se inscrever no canal, fique à vontade, não paga nada. E futuramente, se Deus quiser, eu vou fazer as camisas do canal e tentar fazer adesivo para mostrar pra vocês aí e doar, né? Dar pra vocês, pro canal crescer cada dia mais. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Até mais. Tamo junto. Fica com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. É a braba.